Olá, bom dia. Espero que tenham gostado. Tiveram a dar uma volta antes, não foi? Um bocadinho. Bom, e está quase na hora de irem para casa de férias. Acho que hoje é o último dia de aulas para vocês também. Pá, isso é terrível. Ui, portanto, nós somos aqui a última Isso. etapa antes de irem de férias. Portanto, o desafio ainda é maior, de estarmos aqui ao nível de vocês acharem que valeu a pena. Bom, eu apresento, o meu nome é Vera, eu sou presidente da Fundação EDP, onde se insere aqui o MAT. A Fundação EDP tem grandes preocupações com o tema que certamente o Sr. Ministro irá falar hoje, que é todo o tema da transição energética, da ação climática, no fundo dos tempos, para traduzir isto para miúdos, dos tempos desafiantes que nós vivemos hoje em dia enquanto planeta, não é? E nós temos muito essa preocupação de perceber em que planeta é que estamos, que desafios é que enfrentamos e qual é que é o nosso papel enquanto sociedade, seja o papel das empresas, como a EDP, das fundações que têm esta preocupação com o mundo que os rodeia e com a comunidade, e dos indivíduos, de todos de vocês, de mim, enquanto indivíduo, em minha casa e em família, no meu dia-a-dia, e de todos vocês, enquanto jovens que, no fundo, vão levar este planeta para a frente. São vocês que vão ficar a tomar conta dele quando nós nos formos embora. E, portanto, é muito importante termos estes momentos de debate, de discussão, de percebermos bem o que é que quer dizer este tema da ação climática, da descarbonização e do que é que isso impacta no nosso dia-a-dia e o que é que cada um de nós pode fazer. Eu lembro-me uma vez de ter ido assistir a uma conversa que me marcou muitíssimo, de uma senhora, vocês lembram-se de uma senhora já velhinha chamada Jane Goodall, que vive basicamente na floresta e estuda os macacos. Portanto, ela, desde muito jovem, que vive na floresta e estuda macacos. É uma pessoa que tem tido um percurso muito interessante e que marca, aliás, o estudo da natureza e dos animais na nossa história. E ela é uma grande ativista neste tema da ação climática. E de me dizer, e aos meus filhos que eram pequeninos, eles diziam, está bem, mas eu até posso separar o lixo lá em casa, mas não muda nada, porque há sempre uns senhores numas empresas que continuam a poluir. Por um lado, sim. Por outro, ela diz, e com razão, que o mundo vai mudar e o rumo que estamos a dar às coisas vai mudar se cada um de nós fizer algo, porque todos fazemos a diferença. Por isso é que eu acho que estes momentos como este que temos aqui, e que teremos o prazer de ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, são momentos importantes. Aproveitem, coloquem todas as vossas dúvidas, deem ideias se as tiverem, desafiem-nos, quer ao Sr. Ministro, quer aqui à Fundação EDP, desafiem-nos com ideias novas que vocês acham que faça sentido. E vou já passar a palavra para começarmos. Obrigada. Eu tenho aqui o microfone. Bom dia uma vez mais a todas e a todos. Quero começar por agradecer à Fundação EDP, cumprimentar a Vera, cumprimentar também o Miguel Coutinho e o Manuel dos Santos, da administração da Fundação EDP, cumprimentar a todos vocês, alunas e alunos da escola e aos professoras que estão aqui, dizer que é um desafio muito grande, também cumprimentar a Novo Ver está aqui, dizer que é um grande desafio para mim estar aqui a falar convosco, ainda para mais tendo em conta que saber que vocês vão começar as férias a seguir esta intervenção. Já não é fácil falar de ambiente com as gerações mais novas, que são muito reivindicativas e ainda bem, quando ainda para mais este desafio de ser eu aquilo que distancia as vossas férias, é sempre, cresce ainda o grau de responsabilidade. Eu vou tentar, por um lado, dar-vos alguma informação, e a minha expectativa no final é de conseguir conquistar alguns de vocês para aquilo que é a causa climática, que eu acho que é uma causa de todos e em particular das novas gerações, mas também aumentar o grau de exigência que vocês podem ter enquanto cidadãos, inclusivamente com o governo, do vosso governo, o governo do nosso país. Portanto, o meu nome é Eduardo Cordeiro, sou o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Eu quero-vos falar um pouco sobre a questão das alterações climáticas e das políticas e das decisões que todos nós podemos tomar no nosso dia-a-dia, que contribuem, de alguma forma, para combater este fenómeno e para conseguirmos ter um planeta, durante muitas décadas, sustentável para todos nós. Para as vossas gerações, para vocês, para as vossas famílias, para os vossos filhos, para os vossos netos. O problema que nós temos do ponto de vista ambiental, das alterações climáticas, é um problema mundial, é um problema de todos nós, é um problema de todos os países.
há cerca de 2 dias atrás, celebrámos o Dia Mundial do Ambiente. O Dia Mundial do Ambiente, que é o dia 5 de junho, foi instituído há cerca de 50 anos atrás. Há 50 anos foi realizada uma primeira conferência mundial, a Conferência de Estocolmo, Estocolmo que é a capital da Suécia, onde pela primeira vez os países do mundo se juntaram para tentar, por um lado, discutir sobre os problemas que existiam, que eram coletivos, os problemas do ponto de vista ambiental, aquilo que causavam os problemas aos vários países, e começaram a tentar encontrar soluções em conjunto para resolver alguns desses problemas. Há 30 anos atrás, tinha mais ou menos sensivelmente a vossa idade, tivemos a Conferência do Rio de Janeiro, de 1992, que foi chamada a Cimeira da Terra, que foi outro grande momento de entendimento global para aquilo que são tentativa de definição de políticas à escala mundial para resolver problemas que são de todos nós. E desde então, desde mais ou menos 1994, aquilo que é as Nações Unidas, que é uma organização internacional que junta os vários países do mundo inteiro, tem instituído, mais ou menos, sensivelmente todos os anos, conferências para fazer um ponto de situação do problema e tentar identificar soluções que nós temos à escala global. São as chamadas Convenções Quadro das Nações Unidas. Para vocês terem uma noção, este ano vai-se celebrar a 27ª Convenção Quadro das Nações Unidas e, entretanto, foram também criadas outros momentos, outros fóruns internacionais de discussão também muito importantes que abordam o tema dos oceanos, porque há uma relação muito direta, que já vamos daqui a pouco discutir, entre as alterações climáticas e os problemas dos oceanos e, através dos problemas dos oceanos, o problema que existe na vida da Terra, na vida de todas as espécies. E, já agora, para a vossa informação e também por orgulho, Portugal, no final do mês de junho, vai ter em Portugal, vamos realizar aqui em Portugal, a segunda Cimeira dos Oceanos. A segunda vez que se realiza esta Cimeira dos Oceanos vai ser realizada aqui em Portugal, no final deste mês, onde vêm, no fundo, ministros, líderes de países, de todos os países do mundo, vêm cá a Lisboa, mais uma vez, fazer um ponto de situação do problema que nós temos e discutir medidas que nós podemos adotar para a frente. Tem muitas matérias que nos impactam a todos e, em particular, ao nosso país, que tem uma extensão muito grande de costa e de ligação ao Oceano Atlântico. E, portanto, era para vocês saberem que, de alguma forma, este problema é um problema mundial que tem sido discutido há várias décadas e que tem, de alguma maneira, implicado que os países tenham vindo a comprometer. Para terem uma noção, associada a estas conferências que têm sido realizadas, existe um conjunto de cientistas que têm analisado a dimensão do problema. E estes cientistas, recentemente, publicaram um relatório que nos diz que, infelizmente, temos cada vez menos tempo para poder adotar medidas que tenham um impacto objetivo naquilo que é a redução do problema das alterações climáticas. Eu já vou aprofundar um bocadinho o que é o problema das alterações climáticas para vocês terem noção, mas de alguma maneira é importante ter consciência que aquilo que nós estamos aqui a discutir, a necessidade de introduzir mudanças na nossa vida, nos países, é urgente, é importante e tem que ser implementada com rapidez. E aquilo que eu vou procurar tentar fazer durante esta pequena conversa é introduzir-vos em vocês o bichinho de cada um de nós, poder alterar um bocadinho os seus comportamentos e, de alguma maneira, temos um sentido crítico agressivo para obrigar que os nossos dirigentes, os nossos líderes políticos, quem tem responsabilidades, atuem. E, em particular, eu tenho também alguma dessa responsabilidade e acho que é fundamental sentido crítico da parte das pessoas, das organizações, de todas as entidades. Portanto, eu tenho aqui algumas notas que também vos quero, de alguma maneira, ir prosseguindo. Dar nota do seguinte. O problema das alterações climáticas está diretamente associado ao tema do aquecimento global. E o aquecimento global é algo que tem vindo a acontecer, essencialmente, também resultado daquilo que são as emissões dos gases de efeito de estufa. Não sei se vocês já ouviram falar, já tinhas ouvido falar dos gases de emissões de estufa. Como é que te chamas? Diogo. Já tinhas ouvido falar das emissões dos gases de efeito de estufa? Essencialmente, as emissões de gases de efeito de estufa são emissões que resultam basicamente de muitos fatores, mas os que contribuem mais para estas emissões são a utilização de combustíveis fósseis. Vou dar alguns exemplos. Gasolina, gasóleo, gás, carvão. Portanto, são elementos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, e eu já daqui a pouco já vou me dedicar outra vez a isso, mas que resultam num aquecimento global do planeta, aquecimento esse que depois tem um efeito nas alterações climáticas, nas alterações do clima, e tem um conjunto de consequências que vamos falar. Quando o planeta aquece, existe um desequilíbrio no sistema.
E esse desequilíbrio leva a que, no fundo, aconteçam estas alterações do clima, que são extremas. E isso afeta a nossa vida e afeta a vida de todas as espécies do planeta. Nós temos várias implicações com o aumento da temperatura. A primeira e mais relevante é que aquece também a temperatura dos oceanos. E com a temperatura dos oceanos a aquecer, começa a acontecer um fenómeno que é o degelo, que são as calotas polares, as calotas que, no fundo, são regiões do nosso planeta que estão nas extremidades, no Polo Norte e no Polo Sul, que estão cobertas de gelo, começam a derreter. E com esse fenómeno começa a aumentar aquilo que é o nível dos oceanos. E com o aumento do nível dos oceanos, entre outras coisas, começam a acontecer fenómenos em todos os países, começa a alterar-se os ecossistemas dos oceanos, afetam as espécies, mas acontecem também outras coisas, também muito perto de nós. Começa a acontecer, por exemplo, aqui em Portugal nós conseguimos identificar, começa a haver menos areia nas praias. Muitas vezes cidades que vivem nas marginais, quando há tempestades muito grandes no mar, começam a ver o mar a cavalgar para dentro das estradas, a arrebentar com as estradas que ficam à frente das nossas costas, e isto são tudo consequências de aspectos tão significativos como este. As alterações climáticas, o aquecimento dos oceanos, o degelo e, por sua vez, os impactos que trazem associados a todos estes fenómenos. E como já vos, no fundo, de alguma maneira, temos que isto transmitir, há ainda um outro aspecto muito importante, que é, começam a acontecer fenómenos, do ponto de vista das alterações climáticas, extremos. Começamos a ter mais vezes temperaturas muito altas, em determinados dias. Começamos a ter, e com isso começamos a ter fenómenos como a seca, e isso é algo que, por exemplo, o nosso país também, infelizmente, sofre bastante, mas também começamos a ter o contrário, que é durante muitos dias não chove, e nós temos seca, e depois de repente chove de forma muito intensa. E nós temos inundações, muitas vezes nas nossas cidades, nos sítios onde nós vivemos, e isso provoca um conjunto de danos muito significativos na vida das pessoas. Em alguns países começam a acontecer mais vezes furacões, começam a haver tempestades muito graves e tudo isto traz consequências nas nossas vidas. Porque nós podemos ter o azar de viver numa cidade onde acontece uma inundação, nós podemos viver numa zona onde, por razões de ausência de chuva, temos uma seca extrema e deixa de haver disponibilidade de água, por exemplo, para cultivar alimentos ou mesmo para outros aspectos, para a produção de energia. Estamos aqui numa fundação que está associada a uma empresa de produção de energia. Falta de água também produz, muitas vezes, esse fenómeno de ausência. Portanto, há consequências diretas na vida de todos nós. Todos nós podemos, de alguma maneira, vir a sofrer. E, muitas vezes, o sofrimento é muito significativo. Estamos a falar de catástrofes humanas, desgraças, perdem-se vidas com os fenómenos das alterações climáticas. E, portanto, nós, por vezes, estamos a discutir um aspecto que nos parece muito distante, mas quando nós começamos a perceber as consequências do dia-a-dia, isto torna-se, por vezes, infelizmente, algo que impacta diretamente nas nossas vidas, das nossas famílias, das pessoas que nos rodeiam. Por tudo isto, os países decidiram assumir responsabilidades, assumir compromissos. Portugal e um conjunto de países, em 2015, assumiram uma responsabilidade coletiva de assinar um acordo que se chama o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, o que é que pressupõe? Pressupõe que foram mais ou menos 189 países em 197 países que participavam naquelas conferências que eu vos falei há pouco, que assumiram e assinaram um acordo em 2015, chamado Acordo de Paris, que de alguma maneira define aquilo que é a nossa responsabilidade coletiva e tudo aquilo que nós estamos a procurar fazer, e daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, tem como objetivo atingir estes compromissos que nós assumimos neste acordo. Qual é que é o objetivo central deste acordo? É tentar conter o aquecimento global do planeta a 2 graus centígrados de crescimento face àquilo que foi o chamado nível pré-industrial. Ou seja, fomos lá atrás verificar qual é que era a temperatura que o ambiente deveria ter para não ter fenómenos de alterações climáticas extremos e definiram um conjunto de países que queríamos tentar que não ultrapassar um aumento de temperatura de 2 graus. Isto em média. E, desejavelmente, não aumentar mais do que 1,5 grau a temperatura do planeta. E este desafio é um desafio muito, muito grande e que implica um conjunto de mudanças na nossa vida, coletivamente e individual.
E eu vou, daqui a pouco, querer com vocês perceber até que ponto é que vocês estão comprometidos em ajudar-nos e ajudar-me em particular a atingir estes objetivos. Recentemente, os tais cientistas que estão a analisar frequentemente, que eu já vos falei, a analisar frequentemente como é que estamos a evoluir do ponto de vista destes objetivos globais que temos e das metas que temos atingido, publicaram um relatório que nos diz que estes próximos 10 anos, até 2030, vão ser determinantes para nós conseguirmos atingir este objetivo. Tudo o que nós vamos fazer até 2030, portanto, que idade é que tens? Como é que te chamas? Benildo. 17. Até aos teus 25, tudo o que nós vamos fazer é determinante. Portanto, quem diz para ti, diz para todos nós, não é? Portanto, nós temos 8 anos para tentar realmente introduzir alguma mudança nas nossas vidas. Eu já vou falar de algumas que nos dizem diretamente respeito a nós. Quem diz a nós é o país, decisões muito grandes que nós estamos a tomar, a empresas como a EDP, mas também matérias que vocês todos podem introduzir na vossa vida e que nos podem ajudar a atingir este objetivo. Portanto, nós temos, na prática, 8 anos para tentar impactar de forma muito significativa. E eu, sendo eu Ministro do Ambiente e da Ação Climática, tenho plena noção da responsabilidade que, em particular, estes 4 anos que vamos ter pela frente, o Governo tem no conjunto dos 8 anos que temos pela frente. Portanto, é um desafio grande, um desafio muito grande que nós todos temos enquanto sociedade, enquanto país. E Portugal assumiu, para atingir estes objetivos, um compromisso adicional, que eu vou querer-vos falar um bocadinho dele, que é assumir a responsabilidade, que é um palavrão que eu vou dizer a seguir, é uma palavra muito, muito complicada, que assumimos em 2016, na sequência do compromisso que nós assinámos do Acordo de Paris, que eu vos falei há pouco, nós assumimos em 2016, numa cidade marroquina chamada em Marrakech, assumimos a responsabilidade de chegar a 2050, ainda falta muito até 2050, atingir a neutralidade carbónica. O que é que quer dizer este palavrão, neutralidade carbónica? Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos, por um lado, como eu vos dizia há pouco, emissões de gases de efeito de estufa, que nós todos produzimos, já vou explicar de onde é que nós produzimos essas emissões, e por outro lado temos a capacidade de capturar estas emissões. E por onde é que nós emitimos as emissões? Nós emitimos as emissões de várias formas. A produzir energia. Entre 2007 e 2017, 25% das emissões, destas tais emissões que nós queremos conter, resultam da produção de energia. Energia que nós utilizamos no dia a dia. Cerca de 25% são os transportes. Andar de carro. Andar de carro individual, que consome gasolina e gasóleo. Cerca de 23% é a nossa indústria. É a necessidade de energia que a nossa indústria tem para produzir bens, para produzir serviços. Cerca de 10% é a agricultura. Cerca de 8% são os resíduos, o lixo, a forma como nós tratamos o lixo. Porque todos nós, não é? Deixamos o lixo nos caixotes, os caixotes são recolhidos e depois existe uma forma de tratamento desse lixo. A forma de tratar esse lixo também produz emissões. E isso representou, nessa década, cerca de 8% das nossas emissões. E depois nós temos forma de capturar este dióxido de carbono, este CO2. E como é que nós podemos capturar o CO2? De forma muito simples, através do capital natural dos países. O que é o capital natural dos países? São os terrenos que nós temos na agricultura, é a nossa floresta, são os nossos matos, são toda a dimensão verde do país que capta o CO2. E quando nós dizemos, para só vocês terem uma noção, o desafio da neutralidade carbónica, para terem uma noção, entre 2007 e 2017, aquilo que é o capital natural do país apenas capturou 12% de todas as emissões. Isto significa que para nós conseguirmos chegar ao objetivo que nós temos que reduzir bastante as emissões. Ao mesmo tempo, temos que, obviamente, tentar aumentar a capacidade de captura de carbono através das nossas florestas, só para dar um exemplo, mas nós vamos ter que reduzir muito as nossas emissões. De outra forma, vai ser muito difícil chegar ao objetivo que nós temos. E, por isso, dar nota que nós sabemos que as emissões produzem um efeito de aquecimento, o aquecimento produz o efeito das alterações climáticas, as alterações climáticas criam problemas nas nossas vidas, do ponto de vista da dimensão humana, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e nós todos temos que, de alguma maneira, produzir mudança, ou seja, mudar os nossos hábitos.
individualmente e enquanto país. Vou dar um exemplo daquilo que nós podemos fazer. Todos nós gastamos energia e, através da energia, gastamos CO2. Quando cozinhamos, quando andamos de carro, quando ligamos as luzes em casa, quando ligamos o aquecimento, todos nós gastamos energia e, através da energia, gastamos CO2. Como nós simplesmente, tão aspecto tão simples como reciclar. Como é que te chamas? Susana, reciclas em casa? Bastante? Nem por isso. Pronto. A diferença entre reciclar e não reciclar. Quando nós reciclamos, o lixo vai ter menos energia no tratamento, porque vai ser aproveitado outra vez para fazer qualquer coisa. Quando tu não reciclas, a parte que não é reciclada gasta mais energia no tratamento, porque ela é utilizada ou vai para um aterro ou é queimada e acaba por gastar mais energia. Reciclar é uma forma também útil de nós, de alguma maneira, pouparmos nas emissões de CO2. E, portanto, nós temos que mudar a nossa forma de trabalhar, mas também temos que mudar a forma de nos organizarmos socialmente. Por exemplo, grande parte da energia que nós produzimos vem das tais fontes do carvão, do gasóleo, do gás, da gasolina. Do ponto de vista da eletricidade, por exemplo, foi tomada uma decisão em Portugal muito relevante, que foi nós decidimos fechar as nossas centrais de produção de energia a carvão. Só para ter uma noção do impacto que esta medida teve, só com esta medida foram possíveis reduzir aquilo que correspondiam a 10% das emissões que o país tinha de gases de efeito de estufa, quando comparamos com os dados que anteriormente existiam em Portugal. E uma das coisas que nós podemos fazer, por exemplo, do ponto de vista da produção de energia, é apostar em energias renováveis. Sabes o que são energias renováveis? Como é que te chamas? Parite. O que é que para ti são energias renováveis? Bem, energias renováveis, tu sabes? Energias renováveis são aquelas que aproveitam os recursos naturais que temos no nosso país. O vento, a água, o sol, os resíduos. E, portanto, a diferença está em nós aproveitarmos todas essas fontes de energia que são naturais, que não, no fundo, que são uma alternativa à utilização, neste caso do gás ou do carvão, e produzir eletricidade que depois nós podemos usar. Estamos a fazer um esforço muito grande enquanto país para aumentar a produção de energia renovável, mas felizmente a esse nível estamos a conseguir resultados e estamos inclusivamente a conseguir antecipar algumas das metas que nós temos definidas. Mas na prática passa por instalar mais painéis solares para aproveitar o sol para produzir energia. Vocês de certeza que já viram aquelas grandes turbinas eólicas como as pás para produzir energia eólica, já viram? Nas barragens, nós quando temos níveis de água que nos permitem, produzimos através das barragens energia elétrica, e tudo isso é uma alternativa à utilização de fontes de combustíveis fósseis que causam os problemas que eu vos identifiquei há pouco. Mas há outras formas de nós podermos colaborar. Como é que te chamas? Com a eficiência. Tendo mais cuidado na forma como utilizamos energia. Vocês, por exemplo, na tua casa, têm o cuidado de apagar a luz durante o dia? Pronto, isso é uma forma muito interessante, porque nós também temos que, de alguma maneira, utilizar menos energia no nosso dia-a-dia. Todos nós. É válido para a tua casa, é válido para a minha casa, é válido para aquilo que é a produção de bens, ou seja, a capacidade de utilizar menos energia para fazer as mesmas coisas é uma forma também muitíssimo positiva de nós contribuirmos todos para aquilo que são os objetivos que temos enquanto país. E, portanto, eu queria dar nota que há mais coisas que nós podemos fazer na utilização dos recursos. Como é que te chamas? E diz-me uma coisa, do ponto de vista da água, tens cuidado a tomar banho com a água? Os teus pais chamam-te a atenção quando tu demoras muito tempo a tomar banho? Não demoras? Nem é necessário chamar-te a atenção. Tens o cuidado de demorar pouco tempo a tomar banho. Muito bem. A água é outra coisa muito importante nas nossas vidas. Porque um dos aspectos que nós aprendemos é que, com as alterações climáticas, nós temos que ter cuidado com a utilização dos recursos por várias razões. E vou dar um exemplo da água e o teu bom exemplo, tu usares pouca água para tomar banho, que é um ótimo exemplo. Porque é que esta forma de ter cuidado é tão importante nas nossas vidas? Porque quando começamos a ter fenómenos de alterações climáticas e começamos a ter, por exemplo, menos água porque chove menos, cada pedacinho de água que nós temos é mais importante, tem que ser mais estimado. Porque se nós não tivermos esse cuidado, nós temos um duplo efeito. Nós temos cada vez menos água e nós não a sabemos poupar.
E a água é determinante para as nossas vidas. Mais uma forma de explicar. Este ano, porque nós temos pouca água nas nossas barragens, nós estamos a produzir pouca energia através das barragens. Qual é o resultado prático disso? Nós precisamos de compensar queimando o gás para produzir eletricidade. Se nós tivermos mais cuidado com a água, obviamente nós podemos, entre outras coisas, poder produzir mais energia através da água e, em alternativa, não precisamos de utilizar tanto o gás para produzir energia elétrica. Tudo isto está ligado em todas as dimensões da nossa vida e todos nós, de alguma maneira, podemos contribuir. E uma das coisas que eu queria, de alguma maneira, incentivar-vos é também a perceberem no vosso dia-a-dia as coisas que podem fazer para contribuir. Como eu disse há pouco, e daqui a pouco termino já, uma das coisas também muito importantes é os transportes. A utilização de transporte individual versus a utilização de transporte público. É cada vez mais importante nós tentarmos organizar a nossa vida de maneira a utilizar menos vezes o transporte individual. Eu não digo que não seja fundamental muitas vezes utilizar o transporte individual na nossa vida, mas nós todos temos que aprender a organizar a nossa vida utilizando cada vez menos o transporte individual. E isso passa por várias opções da nossa vida. Andar mais a pé, utilizar, se possível, meios de transporte suaves, como por exemplo a bicicleta, ou andar de transporte público. Nós temos plena consciência que o transporte público ainda não está acessível a todos e tem que ser feito um investimento grande, e é o que temos feito, alargar as redes de metropolitano, investimento em todas as cidades, mas necessariamente é uma opção que todos vocês podem necessariamente participar. Portanto, no fundo, e de forma muito resumida, dizer-vos que temos um grande desafio pela frente, um desafio que nos responsabiliza a todos enquanto país, mas também nos responsabiliza a todos enquanto cidadãos. E cada um de nós pode, de alguma maneira, contribuir e fazer a diferença. Por um lado, sendo exigentes no sentido de garantir que quem toma decisões, toma as decisões certas para garantir o vosso futuro, o futuro dos vossos filhos, o futuro dos vossos netos, e essa exigência é importante. Por isso é que há tantos jovens, muitas vezes na rua, a batalhar. Não sei se vocês participaram, alguns de vocês ou na vossa escola, participaram na greve climática, que foi promovida por algumas escolas, ou não? Ninguém se lembra disso? Não? Pronto, houve uns estudantes que organizaram inclusivamente umas greves, não estou aqui agora a dificultar a vida às suas professoras, mas houve uns estudantes que por todo o mundo organizaram uma greve para reivindicar políticas mais rápidas, ação mais musculada por parte dos países. E é fundamental esse espírito de ativismo. Não vos quero incitar a participar na próxima greve, mas de alguma maneira isto tudo resulta de iniciativas que jovens da vossa idade têm um pouco por todo o mundo. Mas depois cada um de nós, podemos tomar opções que nos facilitam. Utilizar os transportes, na forma como utilizamos a energia na nossa casa, na forma como utilizamos a água na nossa casa e através de utilização destes recursos, a forma como reciclamos. Tudo isso tem um impacto muito significativo na forma como nós podemos ou não ajudar neste grande desafio que é combater as alterações climáticas. Portanto, eu deixo-vos para já com esta primeira intervenção e estou totalmente disponível para as questões que vocês queiram colocar. Eu sei que a primeira pergunta é sempre a mais difícil. Portanto, eu fui desafiando, fui fazendo perguntas à medida que eu fui intervindo, na expectativa de que vocês agora estejam mais soltos. Mas senão eu também volto a fazer perguntas relativamente àquilo que vocês fazem. Como é que te chamas? Sim. João. João, tens alguma dúvida? Alguma coisa que tu achas que possas fazer do ponto de vista da tua vida, que de alguma maneira que tenha um contributo do ponto de vista das alterações climáticas? Todos nós, só para dar uma noção, João, eu próprio, nós estamos longe de estar perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos hábitos instituídos e formas de estar que demoram muito a mudar. Eu próprio ter que introduzir na minha cabeça algumas alterações relativamente aos hábitos do dia-a-dia não é fácil. Há algum que tu te lembres que podes tentar de alguma maneira introduzir na tua vida que ajuda a contribuir para este desafio? És cuidadoso a consumir a água? És razoavelmente cuidadoso. E no futuro, vês-te a utilizar, por exemplo, transportes públicos? Achas que é uma coisa que vai estar introduzida na tua vida? És uma pessoa que um dia acha que vai querer ter o seu próprio carro? Vais gostar de ter o teu carro? E já uma vez pensaste e quando tiveres o teu carro, vais ter o cuidado, pelo menos, de tentar perceber se existe na altura a possibilidade, por exemplo, de ter carro elétrico? É uma coisa que tu estás atento ou nem por isso? Sim? Pronto, eu acho que todos nós, um bocadinho na nossa vida, temos que ir pensando nas opções que vamos fazendo. Claro está. Tens uma pergunta para fazer? Boa, força. O
Sim, todos nós, há uma expressão que é a pegada. A pegada é um bocadinho qual é o impacto que a nossa vida tem do ponto de vista da emissão de gases de efeito de estufa e de alguma maneira. Nós podemos todos tentar perceber como é que nós podemos reduzir a nossa pegada. E eu acho que isso passa muito por ver, olhando para o teu dia-a-dia, em que medida em que tu utilizas recursos e que são determinantes, porque não tens alternativa. Eu acho que nós também temos que ter o cuidado. Uma das coisas mais importantes nestas mudanças que nós temos que introduzir é não dificultar a vida às pessoas e procurar perceber que as pessoas muitas vezes não têm alternativas, mas também tentar perceber um pouco. Se tu pensando no teu dia, quando tu pensas no teu dia, o que é que tu achas que podes fazer para, de alguma maneira, ter menor utilização de recursos? Água, eletricidade, combustíveis, o que é que tu achas que podes fazer? O que eu posso fazer, eu faço andar de transportes públicos, como o senhor já disse. Muito bem. E agora, como vejo muitos anúncios sobre água, também agora uso menos, está a ver? Muito bem. E a energia também. Muito bem. Eu acho que é esse tipo de medidas que tu podes ter cuidado. Há mais coisas que nós podemos fazer, mas pronto, se calhar eu entro aqui em domínios que vocês já ficam um bocadinho mais desconfortáveis. Uma das coisas é a alimentação. Comer menos carne. Isto pode parecer estranho, mas comer menos carne também ajuda a reduzir as emissões. Não sei se vocês têm noção disso. Mas porque na prática, isto é uma explicação complexa, mas comer menos carne é uma das matérias, não só faz melhor à saúde, não é? Porque então nós em particular temos muito orgulho da nossa dieta mediterrânica, que significa que comer mais vegetais, portanto, tentar procurar comer chamada a fruta da época, procurar não utilizar, não consumir aquilo que é, muitas vezes, que não é natural na altura do ano em que nós estamos a consumir. E comer menos carne tem um efeito positivo. Não sei, como é que te chamas? Tomás, comes muita carne? Não? Comes muita carne? Então pronto, olha. Mas, hã? Duas vezes por semana não é muita carne, por acaso, não acho que seja. Mas, de todo modo, é uma das coisas que nós podemos fazer é comer menos carne. Ter uma dieta mais equilibrada também tem um efeito muito positivo. Na prática, o meu objetivo também é introduzir-vos o bichinho. Não é necessariamente, temos todos nós que ir aos poucos introduzindo alguma mudança na nossa vida. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer. Andar a pé é outra coisa que sempre que possível. Eu não sei, também depende muito da distância que vocês estão da escola, mas andar a pé é uma coisa que é também muito positiva para as nossas vidas, para a vossa saúde, mas também para o ambiente. Andar de bicicleta, vocês costumam andar de bicicleta? Como é que te chamas? Eu, David. David, andas de bicicleta? Não. Não costumas andar de bicicleta porque não gostas? Não tenho bicicleta. Não tens bicicleta. E se quisesses ter bicicleta, tinhas forma de andar de bicicleta até à escola? A escola está preparada para isso? Hã? Está? Pronto, andar de bicicleta é outra coisa. Sabem que noutros países que não têm sequer a qualidade... Nós temos, nós temos o benefício no nosso país de ter boa temperatura, não é? Não chove assim tanto, estamos mais no sul da Europa, mas curiosamente no norte da Europa, onde chove mais vezes, há muito mais o hábito da utilização da bicicleta do que em Portugal. De todo modo, nós temos cada vez mais, e isso é uma coisa que muitas vezes também é muito polémica, mas temos mais ciclovias, temos mais formas de alguma maneira, de nos deslocarmos de bicicleta. E a expectativa, vocês de alguma vez, por acaso esta pergunta não sei se posso fazer, porque muitos de vocês ainda não têm idade para usar. Já que alguém usou trotinetes elétricas, daquelas que estão na rua? Pronto. Não se preocupem, ninguém vos vai criticar. Como é que te chamas? Rafael, e utilizas a trotinete por diversão ou mesmo para te deslocares? Por diversão. Pronto, trotinete elétrica é uma forma também muito útil e eficaz de nós nos deslocarmos. Eu também uso às vezes a trotinete elétrica para me deslocar. Sério, eu já faço isso pelo menos de vez em quando. Vou com o meu filho e vamos, também não posso, porque aquilo é só uma pessoa por trotinete, mas vou com o meu filho de trotinete para a escola uma vez por mês, pelo menos, porque nós temos essa possibilidade e vou com ele uma vez por mês e ele também adora. Isso é outra forma por nos deslocarmos. Mas hoje em dia nas cidades nós encontramos trotinetes elétricas, bicicletas não elétricas, quando vocês forem mais velhos, motos elétricas, aquilo que no fundo, quase todas estas coisas são acionadas por telemóvel, ou seja, são coisas que no vosso telemóvel, desde
que tenham o telemóvel carregado, podem utilizar o telemóvel para todas estas formas de mobilidade. Estas são formas de mobilidade alternativa aos transportes públicos e são úteis do ponto de vista da cidade. Obviamente que isto exige que as cidades se preparem para utilizar este tipo de meios de mobilidade, mas na realidade eu acho que há uma matéria, há uma dimensão em que a vossa geração vai necessariamente não só utilizar com grande frequência, como ainda vai inventar provavelmente ainda novas formas de nos deslocarmos. Para vocês terem hoje uma noção, eu acho que do ponto de vista de transportes, como estava-vos há pouco a dizer, há um desafio grande. Nós temos que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Temos que tentar fazer com que haja mais pessoas a utilizar o transporte público, mais pessoas a andar a pé, a andar de formas de mobilidade suaves, e temos que tentar, de alguma maneira, também alterar aquilo que é a utilização dos veículos. Ou seja, em vez de utilizar veículos que se consomem gasóleo ou gasolina, passar a tentar começar a introduzir cada vez mais o veículo elétrico. Isso exige uma enorme mudança, porque nem toda a gente tem a possibilidade de ter perto de sua casa um carregador de carro para os carros elétricos. Não sei se vocês sabem, tudo isto exige baterias, vocês têm consciência disso, é um bocado como o telemóvel, e, portanto, e tudo que tem bateria exige que seja carregado. Da mesma maneira que nós carregamos o telemóvel à tomada, os carros elétricos, as bicicletas elétricas, as motas elétricas precisam de ser carregadas. E isso exige muitas vezes mudar as cidades para poder estar preparadas para todo esse carregamento. Há outras coisas que também hoje em dia que também são úteis, porque há muitas destas motas e destas trotinetes que têm as baterias, são possíveis de serem retiradas e de ser outra vez colocadas. Portanto, as pessoas podem levar as baterias para casa. Portanto, vai haver uma revolução nos próximos anos. Entre ter mais sítios para carregar, ou vocês poderem levar as baterias para casa e poderem trazê-las outra vez para as vossas trotinetes ou para as vossas bicicletas, eu acho que vai haver, obviamente, uma mudança muito grande. Não sei se têm mais questões, se têm mais dúvidas, para além disto, sobre aquilo que são as decisões que nós vamos tomando no nosso país. Não? De certeza? Estão todos esclarecidos, não é? Está-se a aproximar as férias, não é? Falta pouco tempo para as férias. Eu não sei muito bem quanto tempo temos. Pronto. Então, na expectativa que eu tenha sensibilizado alguns de vocês para mudar os vossos hábitos, outros para se tornarem ativistas do ambiente e participarem nas greves climáticas, eu desejo-vos a vocês todos umas ótimas férias e ajudem-me, dentro do possível, a tentar levar a bom porto esta tarefa sempre difícil de conseguirmos cumprir com os nossos objetivos enquanto país, conter as alterações climáticas e evitar chatices e catástrofes no nosso país. Diz-me. A Rússia ainda está nessa cena climática? A Rússia? Sim. Olha, pergunta difícil, hein? Rússia. O que é que está a acontecer por causa da guerra da Ucrânia? A guerra da Ucrânia, o que é que vai fazer? Todos estes problemas que eu vos identifiquei tornaram-se ainda mais importantes e mais urgentes por causa da guerra da Ucrânia. Porquê? Porque a Rússia era um grande fornecedor de combustíveis fósseis. E como nós ainda temos uma grande dependência dos combustíveis fósseis na nossa vida, da gasolina, do gasóleo, do gás, quando nós estamos em guerra com a Rússia, começa a haver dificuldade para, no fundo, não só existem, como a Rússia era um grande fornecedor de todos estes combustíveis, quebra-se de repente essa oferta de combustíveis, seja por decisão dos países que deixam de importar esses combustíveis da Rússia, quer mesmo, no início deste processo, decisões da própria Rússia deixar de fornecer o combustível. O que é que acontece? Começa a haver menos disponibilidade destes combustíveis. E o que é que acontece com isso? O preço dispara. E de repente todos nós sentimos na nossa vida. A gasolina começa a ficar muito cara. Vocês de certeza que ontem ouviram as notícias, ou mesmo os vossos pais podem ter ficado preocupados e legitimamente preocupados com o aumento dos preços de combustíveis. E tudo isto resulta, infelizmente, da guerra que nós estamos a viver. E isso exige da nossa parte sermos ainda mais rápidos. Sermos ainda mais rápidos. Procurarmos, por um lado, tentar perceber de que forma é que nós conseguimos ajudar as famílias e tentar conter um bocadinho estes aumentos dos preços que estamos todos a viver. Outro problema que vai haver é também um problema ao nível do fornecimento, por exemplo, de cereais, que são fundamentais na nossa vida. E, portanto, exige que a mudança seja mais rápida. Se toda aquela urgência que eu estava a falar, que resulta das alterações climáticas, do aquecimento global, a crise
que nós estamos a viver por causa da guerra da Ucrânia, a crise energética que nós estamos a viver, obriga-nos ainda a sermos mais rápidos na forma como fazemos tudo isto. E, portanto, e também obriga-nos a sermos ainda mais conscientes na forma como utilizamos, no fundo, a energia no dia-a-dia. Quando o preço é muito caro da gasolina, é inevitável que nós todos tentemos utilizar menos gasolina para a nossa vida. Temos que ser mais cuidadosos a utilizar este recurso, porque nos sai muito caro e porque, de alguma forma, dificulta muito a nossa vida. E isso tem impacto em um conjunto muito grande de aspectos da nossa vida. Tem impacto nas indústrias que produzem, que precisam desses combustíveis para poder fazer produtos. Tem impacto porque os produtos ficam todos mais caros, porque eles, muitas vezes, muitos dos produtos que não são feitos no nosso país vêm de fora. Exatamente. Tem um impacto na inflação. E isso torna ainda mais necessário a capacidade de nós sermos eficazes neste grande tarefa que temos pela frente, de tentar mudar os nossos hábitos, de acelerar aquilo que nós chamamos de transição energética, de começar a tentar produzir energia por outras fontes que não essas, para tentar evitar que no futuro, em futuras situações e crises como estas, nós tenhamos um impacto tão grande como o que estamos a ter hoje. E isto também tem obrigado a que os países se entendam. A nível europeu, nós todos nos estamos a procurar entender para encontrar alternativas, porque estamos todos a viver mais ou menos os mesmos problemas. Estamos a viver aqui em Portugal e há outros países que estão a viver também impactos ainda maiores. A inflação é grande neste momento no nosso país, mas em outros países ainda é maior, porque eles dependem mais desses combustíveis. E, portanto, vão ser tempos desafiantes que vamos ter pela frente. Desejo-vos a todos umas ótimas férias. Tentem consumir poucos recursos nas vossas férias. Aproveitem ao máximo, gozem bem a vida, que acho que é muito importante. Sra. Professora, com certeza. Instalar painéis solares nas escolas portuguesas, uma vez que temos um usadíssimo número de horas de sol por ano, sobretudo a sul, não é? Se isso nunca foi ponderado. Foi. Vou-lhe responder nestes termos. Na administração pública, depois das escolas, nós temos para quem não sabe, não é suposto todos saberem, o Ministério do Ambiente tem um chamado Fundo Ambiental. E o Fundo Ambiental é um orçamento que nós temos, que resulta essencialmente de parte daquilo que é a taxa que nós cobramos sobre o carbono. Portanto, as emissões produzem, portanto, nós cobramos de uma taxa as emissões de carbono e parte fica num orçamento que se chama Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. E uma das coisas que nós fazemos ao abrigo desse Fundo Ambiental, mas também ao nível do Programa de Recuperação e Resiliência, que é um programa que foi criado a nível europeu, foi exatamente criar um aviso para a eficiência energética para a administração pública. E isso passa por um lado, substituição de tudo o que possa ser infraestrutura que permita consumir menos energia, mas também passa por incentivar, digamos assim, investimento na produção de energia na administração pública. Em relação concretamente às escolas, não sei, mas não sei se no fundo tem aqui um aproveitamento deste fundo, porque na prática o fundo houve muitas candidaturas, nós inclusivamente vamos este ano esgotar a verba toda que tínhamos prevista para esse investimento na administração pública, mas eu concordo com a sua perspectiva que as escolas podiam também dar um exemplo no sentido de se tornarem elas próprias autónomas do ponto de vista, autossuficientes do ponto de vista de energia, e até mais do que isso, porque uma das coisas que nós estamos a tentar estimular é a chamada produção de energia descentralizada, que é exatamente painéis solares um pouco espalhados por todo lado. Em Portugal ela representa apenas 3% da produção de energia do nosso país. E nós gostávamos que representasse muito mais. As empresas de produção de energia têm estado a apostar na produção de energia descentralizada, ou seja, fazendo parcerias com a administração pública, com privados, com empresas, para conseguirmos aproveitar melhor o espaço. É um desafio grande, até lhe digo uma coisa, porque para nós vai ser um desafio muito grande a instalação de painéis solares no país, porque nós vamos ter que encontrar espaços para os colocar. Os espaços urbanos, não é? Os espaços os telhados das escolas, os telhados de outros espaços que são aproveitados nas cidades, de alguma maneira geram menos crítica
menos rejeição. Quando nós temos que instalar grandes parques de produção de energia solar em terrenos, não é? As pessoas muitas vezes rejeitam, porque alteramos a paisagem. E, portanto, é um grande desafio para nós tentar aproveitar o máximo possível dos espaços dentro das cidades, seja com programas diretamente financiados por nós, seja em parcerias que possam ser desenvolvidas com empresas de produção de energia. E, portanto, eu fico com esse registro da sua parte e tentarei perceber, em concreto, para se algum dia voltar a encontrá-la, dar-lhe a resposta sobre a sua escola e a capacidade de nós instalarmos lá um painel solar. Já mandei ver. E acho que tem uma coisa também muito positiva, que é, também ajuda bastante a que estas discussões se tornem visíveis, digamos assim, naquilo que é o espaço onde nós estamos no dia-a-dia, não é? E, portanto, as pessoas compreenderem que, tendo lá um painel solar, a importância que ele tem, digamos assim, para não saber. Muito obrigado. Boas férias. Obrigado por esta pequena discussão. Obrigada. Mas vocês ouviam. É uma honra termos a oportunidade de ouvir um importante governante do nosso país ligado a esta matéria, não é? Portanto, espero que tenham tirado partido disso. Mas, acima de tudo, a mensagem que eu vos queria passar é: vocês têm 17, alguns, não sei se já aqui há algum com 18, estarão a caminho de chegar a essa maioridade, e vocês serão os que nos levam para a frente na próxima geração. Momentos como este, de debate e de discussão, é muito importante para que vocês depois possam fazer as escolhas certas, não apenas no vosso dia-a-dia, mas também quando nos elegerem, quando elegerem os nossos governantes, quando escolherem as companhias que querem que vos abasteça a eletricidade, quando exigirem da comunidade, das câmaras, da cidade, aquilo que entendem que é importante para a vossa vida, para as vossas famílias, para o planeta. E para o fazerem, para serem cidadãos preparados para exigir, é importante envolverem-se. Envolverem-se nestas discussões, nestas reflexões, neste debate, nestas oportunidades com o Sr. Ministro e entre vocês também no vosso dia-a-dia. São matérias que não vos devem passar ao lado, porque o nosso futuro, de todos nós, o vosso, depende desse vosso envolvimento. Também é com essa intenção que a Fundação tem montado estas conversas de energia. E espero que levem daqui, sobretudo, essa vontade de continuar a pensar sobre o assunto, discutirem entre vocês, e nós, Fundação, vamos discutir com a senhora professora o que é que podemos fazer com as placas solares. Obrigada a todos.